Boa noite a vocês. Peço perdão pelos nossos contratempos, mas vamos tentar aproveitar o nosso tempo ao máximo aqui. Quero começar relembrando o que eu falei, porque para que você tenha noção de continuidade, depois eu entro na palavra primeira dessa noite, aí nós vamos ter nosso intervalo e depois fecho o assunto. E eu tenho dito isso antes, mas eu vou repetir, eu só estou colocando pirulito na boca. Não estou dando assim refeição muito farta não, mas eu quero que vocês criem gosto pelo assunto, passem a amar mais o Senhor, o Deus de aliança, e venham a estudar mais esse assunto. Esse é um assunto riquíssimo que traz benefícios à nossa vida, ao nosso entendimento da revelação de Deus. Então eu falei ontem à noite duas coisas. Eu comecei falando como é que Deus é um Deus de aliança, e expliquei o que significa Deus relacionar-se conosco em aliança. Inclusive expliquei que não é verdade que aliança é igual a relacionamento. Deus poderia se relacionar conosco de outras maneiras, mas Ele bondosamente, Ele condescende. E a sua voluntária condescendência, como eu expliquei ontem, faz com que Deus se relacione conosco, anexando aos nossos deveres promessas. Então, lembra do exemplo que eu usei ontem à noite, para quem estava aqui, do pai que resolve presentear o filho por fazer nada mais do que a obrigação de passar na prova de matemática, né? Passar de ano. Por que eu usei esse exemplo? Apenas para ilustrar que nós temos deveres a fazer. Obedecer ao Senhor é nosso dever. Só que Deus anexa ao nosso dever promessas que nos dão dádivas. Então Deus faz isso não porque nós tenhamos condições de exigir dele alguma coisa, mas porque ele é gracioso quando ele entra em aliança conosco. Ele mostra a sua bondade. E eu tentei mostrar isso ontem à noite, que só o fato de ter feito uma aliança com Adão antes da queda, chamado de pacto de obras, já foi uma atitude condescendente e bondosa. Mas a gente viu como é que Adão não foi cumpridor dessa aliança. Inclusive quem teve ontem à noite teve a oportunidade de ver como é que a gente desenvolve o entendimento doutrinário. Deixa eu usar o exemplo de uma pergunta que um jovem me fez hoje de manhã. Ele não estava no estudo de ontem à noite, ele não pôde vir. Aí ele perguntou assim, e como é que o senhor discute pacto de obras? Eu falei, você estava ontem? Ele falou, não. Eu falei, pá, então você perdeu. Mas aí a pergunta dele é assim, as pessoas me atacam, pastor, porque eu acredito nisso, dizendo assim, olha, não tem lá menção à palavra aliança. Aí eu expliquei para ele como é que a gente entende verdades bíblicas. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Samuel 7. Segundo livro de Samuel, 2 Samuel 7. Nós não vamos ler o texto, eu só vou mostrar uma coisa para vocês entenderem. Eu achei que essa pergunta do jovem foi boa, e como eu não tive tempo de falar ontem, eu quero mencionar brevemente o que eu expliquei para ele em poucas palavras hoje, na hora do intervalo. 2 Samuel 7. Normalmente a gente gosta de olhar para os subtítulos, para já ter uma noção do que se trata. O que está dizendo o seu subtítulo no começo do capítulo 7? A aliança do Senhor com Davi. Tem uma novidade para vocês. A palavra aliança não aparece no texto do capítulo 7. Procurar. Não está lá. Mas os editores da Bíblia resolveram colocar no subtítulo em negrito aliança. Tão certos ou tão errados? Tão certos. Por quê? Porque o Salmo 89 vai para o Salmo 89. Que nós lemos de manhã, reverendo Carlos escolheu um texto muito apropriado. No comecinho diz assim, verso 3, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Verso 28, que nós lemos de manhã, conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Deus fez aliança com Davi? Fez. Salmo 89 diz que fez. Mas 2 Samuel 7 não fala, não usa a palavra aliança. Por que é importante nós entendermos isso? Quando eu falei de pacto de obras ontem, eu falei de uma coisa que não está explicitada, mas pode ser deduzida do restante das Escrituras. Então eu mostrei o fundamento bíblico ontem.
Eu falei sobre como existem os elementos do pacto todo presentes lá na narrativa primitiva. Eu falei que tem as partes, tem as condições, tem a promessa, o castigo, tem o sacramento, está tudo lá. Além disso, eu falei do contraste, eu falei do propósito da lei. Em toda a Bíblia, nós lemos desde o início até o Novo Testamento, nós vemos o propósito da lei sendo o de dar vida. É por isso que Deus colocou lei. Mas em que sentido dar vida? Significa que o cumprimento da lei tem como algo anexado uma recompensa. Cumprir a lei poderia ser um mero dever, mas só que Deus fala que se cumprisse a lei, teria vida. Isso significa que tem uma promessa anexada à ação. Eu também mostrei o paralelo entre o primeiro Adão e o último Adão, que o Novo Testamento faz muito claramente em Romanos, 1 Coríntios 15. E por último eu mostrei um texto que fala explicitamente, lá em Oséias, que transgrediram a aliança segundo Adão. Algumas pessoas tentam sair desse texto de Oséias dizendo que Adão era uma cidade antiga. Não tem evidências arqueológicas suficientes para defender que Adão era o nome de uma cidade. Então, não pode haver outra interpretação saudável a não ser o entendimento de que houve uma aliança estabelecida com Adão. E ele transgrediu essa aliança. Porque lá em Oséias 6,7 fala, e transgrediram a aliança como Adão. Então por que eu estou relembrando isso? Estou mostrando para vocês que quando a gente quer falar de uma doutrina bíblica, às vezes ela pode não estar explícita num texto, mas o resto da escritura tem que dizer para você se está lá. E eu tentei mostrar que nós sabemos que há uma aliança no início da revelação, antes do pecado, lá em Gênesis 1 e 2, no jardim, porque o resto da escritura dá evidência disso. Tá? A gente há textos no Novo Testamento que lançam luz. Então, existe um princípio que eu vou falar mais hoje sobre ele, mas eu já quero aproveitar essa dica e essa resposta que eu dei para um jovem hoje pela manhã, para falar sobre esse princípio que é muito comum na tradição reformada. Revelação progressiva. Essa ideia de revelação progressiva é importante, porque revelação progressiva tem um outro termo que é até mais interessante, mas ele é menos entendido, por isso que eu não usei. Quando a gente fala de revelação orgânica. Por que orgânica é uma boa ilustração? Porque a semente, ela já é uma árvore perfeita em potencial, mas não desenvolvida. Então, orgânica dá a ideia de perfeita, mas não completa no início. E revelação progressiva é isso. Algumas coisas na escritura estão presentes lá no início, mas você vai enxergar mais claramente só depois. Você usa a luz, a clareza do depois para enxergar o que está no início. Então, por exemplo, hoje de manhã, voltando para as palestras de hoje de manhã, eu falei sobre os mandatos da aliança. Falei sobre mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. A gente enxerga isso no começo em Gênesis. Mas na verdade, quem estava aqui hoje de manhã ouviu que eu fiz várias conexões com o Novo Testamento. Com as ordens que estão, por exemplo, nas epístolas do Novo Testamento. Que nada mais são do que expansão dos mandatos que estão presentes lá. Então isso chama-se revelação progressiva. É entender que a Bíblia ela é perfeita, correta no princípio, mas ela vai fazendo assim, ó, com o passar do tempo. Aí quando chega no finalzinho você tem isso tudo de revelação. Lá tem um pouquinho, começou pequeno, mas aí você usa a amplitude, a clareza daqui para enxergar lá. Por isso que você via Jesus caminhando por todo o Antigo Testamento e mostrando a si próprio no Antigo Testamento. Ele estava ajudando. Jesus é o ápice da revelação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Está mostrando que Deus foi falando devagarzinho aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, tadá! O ápice da revelação, não é? Ele não é mais Deus de passagem conosco, ele é o Deus conosco. Se antes Deus se revelava através de formas e isso era passageiro, era momentâneo para trazer alguma verdade ao homem, dessa vez Deus vem e fica. E Deus é do nosso jeito.
E ele fala a nossa língua. E ele parece a gente. O que é mesmo? Então, Jesus Cristo acaba sendo o ápice. É quando a revelação fica não só mais gloriosa, mas mais clara para a gente entender. Eu não converso com sarça ardente com costume, sabe? Eu não entendo muito linguagem de sarça ardente. Mas eu entendo conversar com o homem. Não é curioso que o nosso Deus, outrora, falando através do vento, falando através de sarça ardente, agora vem e fala conosco como homem. Então Jesus Cristo é o ápice da revelação. Por que é importante eu relembrar esse princípio? Porque é isso que faz você entender conceito de aliança. Você precisa entender continuidade entre as coisas, senão não faz sentido você pegar o finalzinho e olhar e interpretar o começo. Se você não entende continuidade, não dá para você usar esse princípio. O princípio de continuidade é que faz a gente entender uma só história. E lembra que uma das coisas que eu disse ontem à noite, para quem estava aqui, é que a importância de estudar teologia da aliança é que ela não é só uma doutrina. A tradição reformada ela é uma maneira de entender as escrituras que conecta as coisas. Não é a única maneira, não é a única estrutura arquitetônica, mas é uma das estruturas arquitetônicas que tem marcado o pensamento reformado. Porque ela dá coesão ao todo, ela faz você entender conexões das coisas. E ela faz com que histórias que a gente conhece se tornem mais claras. Então, por exemplo, todos nós ouvimos falar da história de Davi e Golias. E a gente costuma contar a história de Davi e Golias como sendo uma história bonita que traz lições como ter coragem ou fazer alguma coisa com ousadia no nome de Deus. Mas na verdade, a história de Davi é um exemplo de como Deus vai vencendo os seus inimigos e o seu reino vai sendo estabelecido. E em Davi nós temos um tipo de Cristo que vence os inimigos em nosso lugar. Tem um pregador norte-americano que uma vez soltou um vídeo muito interessante. Ele disse assim: nós estamos acostumados a pregar a história de Davi e Golias e dizemos assim, então seja como Davi. Ninguém nunca é como Golias, né? A gente sempre se identifica com o personagem mais legal da história. Seja como Davi. Ele falou assim, quer saber? Você não é o Davi. Sabe quem você é na história? Você é aquele povo judeu amedrontado que está lá atrás. Davi é o mediador que vence a guerra em seu nome. Quem é esse na Bíblia? É Jesus. Você se identifica com o personagem errado. Você é o medroso lá atrás, que precisa de alguém que lute por você. Agora, por que esse pastor estava fazendo você olhar desse jeito? Porque ele aprendeu que a Escritura não é só uma série de historinhas que tem moral bonita. Lembra, historinha bonita que tem moral, você encontra na livraria. Vai lá comprar. Compra lá livro para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho. Isso é livro que tem moral. Mas se é só isso que você consegue aprender depois que você lê a história da Bíblia, então você perdeu a grande história. Você precisa entender a Bíblia não como sendo uma série de histórias bonitas, mas como uma grande e bela história. E cada uma das histórias que a gente está acostumado a ouvir desde que a gente entrou na igreja, faz parte dessa grande história. A história da redenção. Por isso que eu quis falar de teologia da aliança para vocês. Para vocês enxergarem isso como sendo um todo, como sendo unificado. Então, hoje de manhã eu comecei a falar de pacto da graça. Quando eu falei das características de graciosidade, falei de como o pacto da graça é ao mesmo tempo incondicional e condicional. Então eu expliquei algumas coisas, mas hoje eu quero terminar falando mais coisas sobre o pacto da graça, que tem muito na Escritura. Eu vou pincelar aqui alguns dos princípios gerais. Então eu quero começar nessa primeira parte falando das dispensações do pacto da graça, para depois do nosso intervalo, falar mais propriamente da chamada nova aliança, que é revelada em Jesus Cristo no Novo Testamento. Então eu vou falar da glória da nova aliança depois do nosso intervalo. Mas antes, deixa eu escrever na lousa aqui alguns nomes. Espero que dê para você enxergar. Sei que é pequeno, mas espero que você tenha. Dá para ver? Ó, tem gente lá atrás dando joia, então
Sinto muito, meu irmão. Vou escrever um pouquinho maior. Vou tentar da próxima vez escrever maior. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo. Por que eu estou escrevendo esses nomes de personagens bíblicos? Eu quero que você entenda que quando as pessoas vão falar da aliança da graça, que já acontece a partir de Gênesis 3, nós falamos hoje de manhã, quem teve hoje de manhã ouviu sobre como Deus inicia já o processo de redenção assim que Adão e Eva pecam, promete um Messias que há de esmagar a cabeça da serpente, e já providencia vestimenta para eles, que vem das mãos de Deus, não das mãos dos homens. Lembra que Deus não rejeita as folhas costuradas por Adão e Eva, substitui por peles de animais, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você só se apresenta diante de Deus com as roupas providenciadas por Deus. Nós falamos isso hoje pela manhã. Então agora eu quero que você entenda que Deus já começa o pacto da graça com Adão, mas tem outros personagens importantes com quem Deus renova a aliança, que são personagens representativos. Lembra que ontem eu falei da importância de nós entendermos o princípio de corporatividade, de federação na Bíblia, um representando vários outros? Eu mencionei isso ontem. Isso é presente na vida desses personagens. Eles viram ícones de uma era, de um período. Por isso que teólogos do passado chamaram isso aqui de dispensações. Agora, eu vou deixar bem claro logo de início que quem conhece teologia ouve esse termo e logo pensa numa linha teológica chamada dispensacionalismo. Eu não vou defender dispensacionalismo. Eu só estou dizendo que o termo dispensações, ele é comum desde o século XVII. A Confissão de Fé de Westminster fala de várias dispensações. E eu quero depois mostrar, ainda que existam irmãos aqui que talvez tenham sido treinados a enxergar a Escritura com a ótica dispensacionalista, eu só quero mostrar como é que nós entendemos as várias dispensações, tá? Então são dispensações. E nessas dispensações o que Deus faz? Atenção. Deus vai revelando a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi, a Cristo, um pouco mais de cada coisa da sua aliança graciosa. Então o que eu vou mostrar aqui é que cada aliança constrói em cima da outra. Não é que a primeira aliança é anulada. Inclusive, para quem conhece um pouco de teologia, o chamado dispensacionalismo clássico, ele entendia cada período chamado dispensação de um período que era substituído por outro. Então é como se uma dispensação não tivesse funcionado, por assim dizer, ela era cancelada e é iniciada uma outra dispensação. Cancelada e uma outra dispensação. Na teologia da aliança, nada é cancelado. Tudo constrói sobre o período anterior. E essa construção mostra pra gente algumas continuidades e outras coisas que vão sendo novas. Então, por exemplo, quero começar lendo Gênesis 15, 18. Antes disso, Gênesis 3, 20. Gênesis 3, 20. Pode ler Gênesis 3, 20, depois alguém Gênesis 15, 18. Leia bem alto, por favor. Quem for ler, já lê com voz de orador assim. Tá bom? Só para ficar mais claro. Olha só, no começo, a mulher não se chamava Eva, ela se chamava Varoa. Está lá em Gênesis 2, 24. E ela será chamada Varoa, porque ela veio do varão. Eva é um nome que surge depois da queda. Curioso isso. Agora, por que eu estou lendo esse verso com vocês? Porque Deus fala assim, para serpente. Maldita, ou melhor, fala
que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A semente, o descendente. A ideia de semente é um princípio presente. Depois no verso 16 fala assim: em meio a dores, multiplicarei as dores, em meio às dores darás luz filhos. Então, quando Adão ouve a maldição, junto com a maldição está a bênção de Deus preservar o privilégio de multiplicar, encher a terra. Lembra? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando vem o castigo sobre Adão e Eva, Deus não impede que haja multiplicação. Ele fala, vai ser amaldiçoado. Então as dores, vai ter briga, agora disputa com a descendência de Satanás. O capítulo 4, logo depois já vai mostrar isso. Caim e Abel, os primeiros irmãos da história bíblica, já começa a haver inimizade. E aí você vê os descendentes de Caim distanciando de Deus, e os descendentes de Sete, que vem no lugar de Abel, mais próximos de Deus. O sétimo da linhagem de Caim é Lameque, um homem mau, que mata qualquer um que lhe faz mal. E o sétimo da linhagem de Sete é Enoque, que andava com Deus e já não era mais. Você está vendo que tem uma diferença de descendência. Por quê? Porque o conceito de semente é revelado já em Gênesis 3,15, é confirmado no 16, que ela daria luz a filhos, e Adão crê. Por quê? Ele dá nome à mulher de Eva. Eva foi uma resposta de fé. Adão crê em Deus, porque ele fala assim: ela será mãe dos filhos, de muitos filhos. Então, o nome que Adão, que o homem coloca na sua mulher, é expressão da confiança de que Deus permitiria a descendência prometida chegar. Então agora vai para o capítulo 15, verso 18. Antes de você ler o 15, 18, deixa eu lembrar que quando Deus salva Noé, ele só salvou Noé? Não, ele salvou os filhos de Noé e as suas esposas também, porque Deus estava preocupado com a semente, com a descendência. Agora veja o capítulo 15, verso 18. Deus faz aliança com Abraão e ele promete a semente ou descendência, mesma coisa. O conceito de descendência, de semente, aparece aqui. Deus continua falando: olha, a terra vai ser prometida a sua descendência. Agora presta atenção, cada aliança tem uma particularidade. Aqui, descendência estava ligada à luta. Aqui, vivência. Aqui, terra. Mas em todos é descendência, descendência, descendência. Continua, vai para Êxodo 20, versos 5 e 6. Êxodo 20, versos 5 e 6. Olha só, esse texto de Êxodo 20 é o texto dos 10 mandamentos. Está dentro do conceito de aliança com Moisés. Então, com Adão ele falou de descendência. Com Noé a gente viu que ele preserva a descendência. Com Abraão ele se dá a terra para descendência. Moisés ele disse: eu vou amaldiçoar os que me desonram, mas eu vou abençoar os que me amam e me honram até 1000 gerações. Olha a preocupação com descendência. Se você for para 2 Samuel 7, versículo 12. Segundo Samuel 7, 12. Pode ler.
Ok, então o teu descendente vai levantar depois de ti e ele vai estabelecer o reino. Tem coisa que você não pode fazer, Davi. Você não vai construir o templo, por exemplo. É o seu descendente que vai construir. Mas quando ele fala disso, ele quer dizer Salomão, mas muito mais do que Salomão. Porque quem é que destrói o templo em 3 dias e reconstrói? O próprio Cristo diz isso. Ele é o filho de Davi que constrói o templo. Tá? Agora, por último, vamos para Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Olha só, Paulo vai fazer exegese lá do texto de Abraão e ele fala assim: vocês que estão pensando sobre descendentes, não. Deus falou que o descendente era o filho da promessa. Paulo não está negando que nós somos herdeiros. O que ele está dizendo é que a promessa de descendência aponta primordialmente para quem? Para Cristo. Por que o judeu se preocupava com genealogia? Porque ele sabia da importância da linhagem. E quando Mateus vai descrever a genealogia, ele faz lá 14 gerações de Adão até Abraão, 14 gerações de Abraão até exílio babilônico, 14 gerações até Jesus Cristo. Por quê? Ele quer mostrar a linhagem, que o objetivo era chegar em Jesus Cristo. E é por isso que Paulo lá em Gálatas vai dizer, olha, quando Deus prometeu a Abraão, ele estava preocupado com o descendente. Então o que eu estou tentando mostrar para você? Deus fez aliança com Adão e quando fez aliança prometeu semente. Vamos usar uma palavra em português que ajuda a gente a entender o que Paulo está fazendo em Gálatas. Quando a gente usa a palavra descendência, a gente não está definindo se é um, se é muitos. A gente fala, né, fulano é descendência. Ou vários são descendência. A palavra descendência está no singular, ela pode se referir tanto a um quanto a vários. Então eu vou usar essa palavra em português para ajudar você a entender. Imagina que Deus tivesse revelado assim, a descendência da mulher, cabeça da serpente. A descendência. Aí depois vem Noé, Deus preserva a descendência. Mas a Bíblia deixa muito claro que o descendente, ele não vem da linhagem nem de Jafé, nem de Cã, mas vem de Sem. São os semitas que serão a linhagem abençoada, porque tem uma descendência que é da promessa. Depois, com Abraão, Deus promete que a descendência de Abraão conquistaria a terra. Depois a descendência, lá nos dias de Moisés, é que será abençoada. A descendência em Davi, descendência em Cristo. O que eu, aqui na aliança, na nova aliança, o que eu estou tentando mostrar? O mesmo tema se repete em cada período da história. Em cada uma das alianças, ou a gente chama de dispensações, né? Com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, com Cristo, você percebe uma unidade temática. Então qual é o primeiro princípio importante que eu quero trazer a vocês? É de que existe uma ligação entre Antigo e Novo Testamento que a gente não pode seccionar. Existe uma ligação entre os vários períodos do Antigo Testamento que a gente não pode seccionar. Por quê? Porque a própria Bíblia faz questão de traçar alguns temas que pervadem todos os períodos. Eu estou mostrando um deles, o tema da descendência. Mas é importante que você veja essas ligações, esses cumprimentos. Que você compreenda a ligação das coisas e veja como existe unidade entre elas. Abre, por favor, em Jeremias 33, por favor. Eu só vou mostrar algumas coisas rapidamente para vocês. Jeremias 33. Lá vai falar de aliança, nós já lemos um trecho rápido desse capítulo ontem. Eu só vou pegá-lo como exemplo para mostrar como Deus faz interligação de alianças sem ter anulado uma anterior.
ele constrói em cima da outra. Olha que interessante. Jeremias 33, a partir do versículo 14, eu não vou ter condições de ler tudo. Ele vai falar da promessa, que ele vai fazer brotar um renovo na casa de Davi. Vou começar a partir do versículo 17. Olha lá. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Está falando de coisas que Deus prometeu a Davi. Lembra que ontem eu falei assim, sacramento no pacto com Davi é o trono. O trono é evidência de que Deus está estabelecendo o seu reino. Então ele fala de alguma coisa que diz respeito a promessas feitas a Davi. Verso 18, continua dizendo assim, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime ofertas de manjares e faça sacrifício todos os dias. Quando é que os levitas foram inaugurados? Aqui na aliança com Moisés, não tinha antes. O sacerdócio levítico faz parte da aliança mosaica, a gente fala. Então ele liga Davi com Moisés. Continua a leitura do texto, olha o verso 20. Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo. Quando é que Deus fez aliança com o dia e com a noite? Aqui na criação. Lembra que a gente falou dessa aliança com o dia e com a noite, em que Deus promete manter as estruturas da coisa? Só que Deus renova essa aliança, sabe quando? Gênesis 8, eu vou pedir para uma pessoa abrir. Segura a sua Bíblia aí em Jeremias que a gente vai voltar. Gênesis 8, verso 21 e 22. Leia em voz bem alta, por favor. Dia e noite. Está vendo o que Deus está prometendo para Noé? Aquela aliança que ele fez no começo, ele renova dizendo assim, eu prometo que eu não vou quebrar o padrão das coisas. Depois de dia sempre vai ter noite, lembra que eu falei ontem? Depois de noite sempre vai ter dia. Você não fica preocupado se de repente depois do frio vem o calor, do calor o frio. Ele vai dizer assim, vai ter tempo de ceifar, tempo de semear. Então, o que ele está dizendo é que Deus mantém a ordem das coisas. Então, no mesmo texto de Jeremias, volta lá em Jeremias, ele falou de Davi, falou de Moisés, falou de Noé, relembrando o que foi feito na criação. E aí, versículo 26, fala assim, também rejeitarei a descendência de Jacó, de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abrão, Isaque e Jacó. E quando ele fala de Abrão, Isaque e Jacó, ele está lembrando as promessas feitas aos patriarcas. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Em um capítulo apenas, um capítulo, a gente poderia pegar outros, mas em um capítulo, Deus mistura praticamente todas as alianças. Ele fala assim, porque eu prometi para Davi aquilo que prometi para Noé, e o que eu prometi para Abraão e para Moisés, está tudo misturado. Por quê? Porque não são períodos em que Deus não cancela esse, agora vamos começar esse. Agora cancela a aliança com Noé, vamos começar outra. Cancela outra. Lembra, o conceito de cancelar a aliança nem é bíblico. Lembra que eu falei que nem o pacto das obras é anulado. Ele é quebrado. E quem não está em Cristo ainda está sob o pacto das obras. Mas ele não é anulado. Porque Deus não muda o que estabeleceu com o homem. Tanto é que para nos livrar do pacto das obras, ele precisa que o seu filho assuma o ônus do pacto das obras para nos colocar numa aliança graciosa. Foi isso que eu tentei explicar ontem, para ficar claro para você que então o que acontece em cada aliança, Deus não anula. Elas são o quê? Elas são desdobrar de certas coisas. Então eu quero terminar essa primeira parte mostrando esse desdobrar das coisas. Isto é, como é que algumas coisas gradativamente vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais abrangentes. Então, por exemplo, lá na aliança com Noé,
Com Adão, Deus tinha falado da descendência, eu expliquei isso, que o Messias seria homem, né? Ele nascerá da mulher, ele é descendência de mulher. Com Abraão, a gente sabe que ele vai ser do povo judeu. Com Moisés, a gente sabe que ele vai ser um cumpridor da lei. Ele é chamado de profeta, um anunciador da lei, mas ele também vai ser zeloso para com a lei. Davi, a gente sabe que ele vai ser rei, não só profeta, mas vai ser rei e vai ser sacerdote também. Nos Salmos de Davi fica revelado isso. O que eu quero dizer? Deus começa a revelar sobre o Messias assim, ó. Você sabe que ele é homem. Mais tarde, você vai descobrir que ele vai nascer da família de Abraão. No final de Gênesis diz que vai ser de Judá. Depois, mais na frente, fala que ele vai nascer em Belém, lembra? Miqueias. Isaías fala que ele vai sofrer, e assim por diante. Cada vez mais você vai sabendo do Messias. No final das contas, Mateus pega todas as profecias do Antigo Testamento e escreve o seu evangelho assim: para se cumprir as Escrituras, para se cumprir as Escrituras, para se cumprir as Escrituras. O que Mateus está fazendo? Ele está pegando cada trechinho que falava, apontava para Jesus e mostrando para você como é que apontava para Jesus. Então ele vai escrever o seu evangelho mostrando que tudo aquilo lá não estava desconectado, ele apontava para Cristo, que era o ápice da revelação. Então o que eu quero que você entenda com teologia da aliança é que a gente não pode fazer divisões, nós temos que compreender a continuidade delas. Elas não são idênticas. O que acontece na próxima aliança, na próxima dispensação, é revelar um pouquinho mais. Tem preocupações diferentes. Por exemplo, com Noé, a preocupação é sobrevivência. Então, quando Deus faz aliança com Noé, ele promete que os animais não mais devorarão os homens. Ele infunde medo nos animais. Está lá em Gênesis capítulo 9. Curioso isso. Hoje você chega perto de um leão com uma vara assim, e o bicho daquele tamanho que pode te devorar vai para trás. E você fala, como é que pode? Você com uma varinha assim, não fazer nada com ele, e ele vai para trás. Ruge, fica bravo, mas... Por que isso? Deus infunde medo em quem tem muito mais força que a gente. Para a nossa sobrevivência. Em Abraão, Deus forma uma família. Com Moisés, Deus estabelece as leis dessa família. Com Davi, ele dá um rei a essa família. E assim por diante. Ele vai mostrando cada vez mais até que Cristo é o pleno cumprimento dessas coisas. Então, o que eu estou tentando fazer nessa primeira parte é apenas mostrar para você aquilo que a tradição reformada sempre reconheceu. Existiram várias alianças no Antigo Testamento até chegar na chamada Nova Aliança em Cristo. Mas elas não são diferentes em essência. Elas são essencialmente a mesma coisa. Elas só foram gradativamente mostrando mais e mais acerca de Jesus Cristo. Quero terminar essa primeira parte tentando limpar uma confusão que às vezes alguns crentes têm. O meu professor de teologia bíblica, ele fazia um desenho assim, ó, o reverendo Mauro Meister, ele fazia um desenho assim, ó. Vou escrever bem grande, hein, meu irmão, para você enxergar aí atrás. Ó, vou escrever bem grosso, inclusive. Lei, dá para ver agora? Beleza. Maior que isso aqui não tem quadro. Graça. Aí ele fazia assim, ó. Antigo Testamento, Novo Testamento. Aí ele falava assim, relacione. Aí a maioria dos crentes falava assim, fácil. Lei, Antigo Testamento, graça, Novo Testamento. Aí ele falava, errado. Errado? Então apaga. Faz de novo. Quer dizer que é assim então? Graça no Antigo Testamento e lei no Novo Testamento? Não pode ser. Ele falou, não, errado. Como assim? Aí ele explicava pra gente. Existe lei e graça tanto no Antigo Testamento como lei e graça no Novo Testamento. Então é verdade que lei e graça não são princípios próprios de uma era. São estados judiciais nos quais você está.
Romanos 6,14 fala assim: já não estamos mais sob a lei, e sim sob a graça. Como é que alguns crentes têm entendido? Eles acham que no Antigo Testamento as pessoas estavam sob a lei. Coitado deles, porque ninguém passa no crivo da lei. Como é que alguém era salvo no Antigo Testamento? De acordo com Romanos 4, fala que Abraão foi justificado pela fé. A mesma salvação que nós temos é a salvação que chegou a Abraão. Ele foi justificado da mesma maneira, porque ele creu em Deus, não porque ele foi obediente à lei. Mas as pessoas aprenderam que lei diz respeito ao Antigo Testamento. Então elas acham que lá era pela lei. Ufa, que hoje é pela graça, né, cara? Ainda bem que eu nasci depois do Novo Testamento. Errado. Por quê? Presta atenção. Lei e graça não diz respeito a períodos, diz respeito a qual é o seu representante. Você está em Adão, você está sob a lei. Você está em Cristo, você está sob a graça. Não importa se é no Antigo Testamento ou se é no Novo Testamento. Lei e graça diz respeito a quem é o seu representante. Se você está em Adão, você está no pacto das obras, lembra? Então você tem que cumprir a lei perfeitamente para ter vida eterna. Nós falamos disso ontem. Mas se você está em Cristo, vida eterna é garantida a você por causa de Jesus Cristo. Então, esse é um conceito errado que tem sido ensinado nas igrejas, que eu espero que você não defenda mais, para não criar uma ideia de que Deus mudou modos de salvação no decorrer da história. Ele não mudou. O Deus Salvador prometeu graça desde o início do pecado. Lá em Gênesis 3, ainda no jardim, ele já promete o mesmo evangelho, que salva patriarcas, reis, profetas, apóstolos e nós hoje. O mesmo evangelho. A mesma verdade de Deus é ensinada no decorrer desse tempo. Só que ela é toda ensinada no começo? Não. Por isso que eu falei do princípio de revelação progressiva. Tá bom? Então esse é o conceito que eu quero que vocês tenham. Mesma aliança amarra todas as escrituras, chamada aliança da graça. Deus não muda essa aliança. Só que ela tem diferenças porque Deus vai expandindo o que Ele quer nos mostrar através de cada representante em cada período. É por isso que a gente vai entendendo mais algumas coisas do plano de Deus. Mas é uma linha contínua que chega no propósito final. Inclusive, quem estava aqui ontem à noite, você lembra que eu dei o exemplo da árvore da vida, para fazer a conexão do início, lá do jardim, com o Apocalipse 22, que é o final da história. Para a gente entender uma mesma ligação, uma unidade presente em todas as escrituras. Tá? Depois que nós voltarmos do nosso intervalo, aí eu vou tentar fazer a parte final, que é mostrar como é então, o que faz da nova aliança nova? E por que ela é tão exaltada nas Escrituras? O que é tão belo dela? Por que tudo culmina em Cristo? Por que a nova aliança é motivo de celebração em relação às outras alianças? Ok? A gente faz isso depois do nosso intervalo. Pastor, presbítero Paulo, por favor.